Dia 87, Êxodo capítulo 39. Foram feitas as roupas sacerdotais para o serviço do santuário, para ministrar no lugar santo. Para isso, usaram fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. Também foram feitas as roupas sagradas para Arão. Tudo como o Senhor tinha mandado Moisés fazer. Fizeram um colete sacerdotal de linho fino, trançado de fios de ouro e fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. O ouro foi batido até se tornar em finas lâminas. As lâminas foram cortadas em fios, e os fios de ouro foram colocados entre os tecidos de linho fino, azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. Verdadeiro trabalho artesanal. O colete sacerdotal tinha duas partes, a da frente e a de trás, unidas no ombro por ombreiras atadas às duas extremidades. Um cinturão que passava por cima do colete sacerdotal formava uma peça só. Um cinturão também foi feito de linho fino trançado de fios de ouro e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, como o Senhor tinha mandado Moisés fazer. Também foram preparadas as pedras de ônix encaixadas em cada base de ouro. Nelas foram gravados os nomes das tribos de Israel, como um lapidador grava um selo. Colocaram essas pedras nas ombreiras do colete sacerdotal para conservar viva a memória do povo de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Depois fizeram artisticamente o peitoral, como o colete sacerdotal de ouro e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim e de linho fino trançado. Era quadrado, dobrado em dois como um bolso, medindo 22 centímetros de comprimento por 22 centímetros de largura. Em seguida, fixaram nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira havia sárdio, topázio e carbúnculo. Na segunda fila, esmeralda, safira e diamante. Na terceira fila, jacinto, ágata e ametista. Na quarta fila, berilo, ônix e jaspe. Os encaixes foram modelados com ouro. Havia 12 pedras. Cada pedra representava uma das tribos de Israel, cada uma gravada com o nome de uma das 12 tribos, como um lapidador grava um selo. E prenderam no peitoral do colete sacerdotal por meio de 2 correntes trançadas de ouro puro, como cordas. Fizeram também 2 argolas de ouro e as prenderam nas 2 pontas do peitoral. Prenderam as 2 correntes de ouro, as argolas, nas pontas do peitoral. As outras pontas das 2 cordas ficaram presas às partes da frente dos 2 encaixes de pedra de ônix nas ombreiras do colete sacerdotal. Fizeram também outras 2 argolas de ouro e as prenderam nas 2 pontas debaixo por dentro do peitoral, junto ao colete sacerdotal. Depois fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam nas 2 ombreiras do colete sacerdotal, abaixo, na frente, sobre o cinturão que passava por cima do manto sacerdotal. Depois ligaram tudo do peitoral às argolas da base do colete sacerdotal.
fizeram a ligação por meio de uma fita azul, ligando o peitoral ao cinturão. Isso também, o peitoral sempre unido, isso mantém o peitoral sempre unido ao colete sacerdotal, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O manto, roupa que vai por cima do colete sacerdotal, foi feito de tecido inteiramente de fios de lã azul e com uma abertura para a cabeça no meio. Essas aberturas tinham forro em volta como uma gola para não se rasgar. O manto foi todo enfeitado com desenhos de romã de pano azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim em volta da borda do manto. Fizeram ainda pequenos sinos de ouro puro, atando-os em volta da borda entre as romãs. Os sinos e as romãs eram intercalados, ou seja, um sino de ouro e uma romã, outro sino de ouro e outra romã, e assim por diante. Tudo feito para uso no ministério, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Para Arão e seus filhos, fizeram de linho fino as túnicas, trabalho de tecelão, o turbante, os gorros e os calções de linho fino trançado, e o cinturão de linho fino trançado e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, trabalho de bordador, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram uma lâmina de ouro puro, gravaram nela, como se grava um selo, a seguinte frase: consagrado ao Senhor, e prenderam a lâmina com um cordão azul na parte da frente do turbante, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim terminaram toda a obra do tabernáculo. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então trouxeram o tabernáculo inteiro a Moisés, a tenda e todos os seus utensílios, os prendedores, as amarrações, os travessões, as colunas e as bases, a cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de couro e o véu protetor, a arca da aliança com as suas varas e a tampa, a mesa com todos os seus utensílios e pães da presença, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas nos seus lugares, como todos os utensílios e o azeite da iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático especial e a cortina da entrada do tabernáculo, o altar de bronze com sua grelha e suas varas e todos os demais utensílios do altar, a bacia e sua base, as cortinas externas do pátio com suas colunas e bases e a cortina para a entrada do pátio, as cordas e as estacas da tenda do pátio, todos os utensílios para o serviço do tabernáculo e as roupas sacerdotais finamente tecidas para serem usadas no serviço do santuário e as roupas sagradas do sacerdote Arão e as roupas dos seus filhos para serem usadas durante a realização das suas funções sacerdotais. Os israelitas fizeram toda a obra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou o trabalho deles e viu que tinha feito tudo conforme o Senhor tinha ordenado. Moisés o abençoou. João, capítulo 18. Depois
de dizer essas coisas, Jesus atravessou o riacho de Cedron com seus discípulos e entrou em um bosque de oliveiras. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus já havia ido ali com seus discípulos muitas vezes. Os sacerdotes principais e os fariseus haviam dado a Judas um pelotão de soldados e alguns guardas. Então eles chegaram ali com tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo perfeitamente de tudo o que ia acontecer, foi ao encontro deles e perguntou: A quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré. Responderam: Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recusaram e caíram para trás na terra. Mais uma vez ele perguntou: A quem vocês estão procurando? E outra voz responderam: A Jesus de Nazaré. Eu já disse que eu sou, disse Jesus. E já que é a mim que vocês estão procurando, deixem estes outros ir embora. Ele disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes. Não perdi nenhum só daqueles que o Senhor me deu. Nisto, Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Mas Jesus disse a Pedro: Guarde a sua espada. Acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Então o pelotão de soldados, com o seu comandante e os guardas dos judeus, prenderam e amarraram Jesus. Primeiramente o levaram a Anás, que era sogro de Califas, o sumo sacerdote naquele ano. Califas foi quem disse aos outros líderes judaicos: seria melhor que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro foi seguindo Jesus como fazia um dos discípulos que era conhecido do sumo sacerdote. Portanto, aquele outro discípulo teve licença de entrar no pátio com Jesus, enquanto Pedro ficou do lado de fora do portão esperando. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a moça que tomava conta do portão, e ela deixou Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: O Senhor não é um dos discípulos daquele homem? Não, disse ele, eu não sou. Os guardas e os servos achavam-se ao redor de uma fogueira que tinha feito porque fazia frio, e Pedro estava ali com eles, aquecendo-se. Lá dentro, o sumo sacerdote começou a fazer perguntas a Jesus a respeito dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Jesus respondeu: O que eu ensinei é muito conhecido, porque eu tenho pregado abertamente na sinagoga e no templo. Eu tenho sido ouvido por todos os líderes judaicos e não ensino em particular nada que não tenha dito em público. Por que o Senhor está me fazendo estas perguntas? Pergunte àqueles que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam ali deu um soco no rosto de Jesus. Isso é maneira de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Se eu disse algo errado de testemunho, Se eu disse algo de errado, dê testemunho disso, respondeu Jesus. Se, contudo, disse a verdade, por que você me feriu? Então Anás enviou Jesus amarrado a Califas, o sumo sacerdote.
Enquanto isso, Simão Pedro ainda estava perto da fogueira se aquecendo e perguntaram novamente a ele: Você não é um dos discípulos dele? E ele negou, dizendo: Claro que não. Mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha, perguntou: Eu não vi você lá no bosque de oliveiras com ele? Outra vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. Um julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã. Daí ele foi levado ao palácio do governador romano. Os seus acusadores não entraram para evitar a contaminação cerimonial, pois queriam comer o cordeiro da Páscoa. Então o governador Pilatos saiu ao encontro deles e perguntou: Qual é a acusação que vocês fazem contra este homem? Nós não o teríamos prendido se ele não fosse um criminoso, disseram eles. Então, levem o acusado para ser julgado por vocês mesmos, conforme a lei de vocês, disse Pilatos. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, disseram eles, e é necessário a sua aprovação. Isso aconteceu para que se cumprisse o que Jesus havia dito a respeito do mundo pela qual morreria. Então, Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. Você é o rei dos judeus? Inquiriu. Perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é sua ou os outros falaram a meu respeito? Acaso sou judeu? Respondeu Pilatos. O seu próprio povo e os sacerdotes principais entregaram você a mim. Por quê? Que foi que você fez? Então Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus seguidores teriam lutado quando eu fui preso pelos líderes judeus. Mas o meu reino não é aqui. Pilatos respondeu: Então você é rei? O Senhor que está dizendo que sou rei, disse Jesus. Eu nasci para isso. Eu vim a este mundo para testemunhar da verdade. Todos que estão do lado da verdade ouvem a minha voz. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Depois ele saiu outra vez para onde o povo estava e disse: Pelo meu exame não há nada contra ele, mas vocês têm costume de cada ano pedir que na Páscoa eu solte alguém da prisão. Portanto, se vocês quiserem soltá-lo, soltarei o rei de judeus. Porém, eles gritaram: Não, este homem não. Queremos Barrabás. Barrabás era um assaltante. Provérbios, capítulo 15. Uma resposta amiga e delicada acalma o furor, mas quem responde com raiva provoca a ira. Quem é sábio ensina grandes verdades de maneira simples e agradável, mas quem é tolo só sabe ensinar o que não presta. O Senhor vê tudo o que acontece em toda parte. Ele observa o comportamento dos bons e dos maus. Uma língua saudável é a árvore de vidas, mas a língua enganosa esmaga o espírito. O jovem que despreza os conselhos de seu pai se tornará homem tolo, mas quem aceita a repreensão se tornará um sábio. Na família dos justos há um grande tesouro, mas os rendimentos dos maus trazem dor e tristeza. Por onde passa o sábio, espalha a sabedoria,
mas o homem sem juízo espalha a tolice. O Senhor detesta o sacrifício dos maus, mas a oração do justo lhe traz alegria. O Senhor detesta a desobediência dos maus, mas ama as quem pratica a justiça. Quem abandona o caminho do bem será castigado. Se não quiser voltar ao caminho certo, será punido com a morte. O Senhor conhece a sepultura e a destruição, quanto mais o coração dos homens. Quem zomba da sabedoria não dá o menor valor a quem o corrige. Nunca vai procurar ser amigo dos sábios. O coração alegre deixa o rosto mais bonito. Um coração triste tira o ânimo e a disposição de enfrentar a vida. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas os tolos estão satisfeitos com sua própria ignorância. Quando o coração do homem está aflito, todos os dias são escuros e cinzentos. Quando o coração está alegre, todo dia é dia de festa. É melhor ser pobre e temer ao Senhor do que ser rico e viver preocupado. É melhor comer um prato de verduras e ter paz na família do que um boi gordo no lar cheio de ódio. O homem de gênio irritadiço está sempre arranjando brigas, mas um homem paciente acalma a discussão. Para o preguiçoso, a vida é sempre cheia de espinhos, mas o homem justo tem sempre um caminho pleno à sua frente. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o filho sem juízo despreza a sua mãe. Um homem que se alegra com coisas sem valor mostra que é um tolo, mas o sábio se alegra em praticar a justiça. Quem pensa que pode vencer na vida, sozinho vai fracassar totalmente. Quem procura ajuda e pede conselho será bem-sucedido. A resposta apropriada é motivo de alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. O homem justo vai subindo pelo caminho da vida, para quem não desça à sepultura. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas protege da viúva. O Senhor odeia os planos do perverso, mas se alegra de palavras ditas com bondade. O homem que usa a desonestidade para ficar rico traz desgraça para sua família, mas quem é honesto e não aceita o suborno viverá. O justo pensa bem antes de responder. O justo pensa bem antes de responder, mas o perverso vai falando suas maldades sem pensar no que está dizendo. O Senhor está longe dos maus, mas ouve com atenção o coração dos justos. Um olhar amigo alegra o coração, e as boas notícias dão mais ânimo para enfrentar a vida. Quem aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem despreza a correção faz pouco caso de sua própria vida, mas quem aceita a repreensão também se tornará sábio. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade precede a honra.